Olá pessoal, aqui é o professor Jefferson novamente. Hoje vamos falar sobre o plano cartesiano e retas. Então, a primeira coisa que a gente deve conhecer é sobre os eixos cartesianos, né? Então são dois eixos graduados, eles são perpendiculares entre si, né? Como mostra aqui a figura. Então a gente tem aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, perpendicular, ou seja, a 90 graus, do eixo X, né? Que é o eixo das abscissas. E eles têm origem coincidente, então o zero do x é exatamente o zero do y, né? E isso caracteriza eles como sendo eixos cartesianos, né? E como a gente pode ver, as graduações aqui estão exatamente marcadas, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? Em cada um dos eixos. Sabendo disso, então, né? Outra coisa que a gente deve saber para traçar uma reta, né, é como determinar um ponto nesse eixo cartesiano, né? Então, um ponto, né, no plano cartesiano, ele é situado de acordo com um par de números, né? Então, a posição é definida de acordo com um par de números. Então, a gente pode observar aqui o ponto 1, né? Ponto 1, ele tem um par ali que é associado a ele, que é 3 e 2. Então, significa que o 3 é a posição em x. Então, eu vou conseguir traçar uma reta que está ali em vermelho, né? Que é então, a posição em x. Então, eu poderia traçar uma reta, né, ao longo na direção do eixo y, mas na posição 3 do eixo x, certo? E 2 no eixo y. Então, eu traço uma reta aqui, né, orientada de acordo com o eixo x, mas na posição 2 do eixo y. O cruzamento é exatamente o ponto 1. Da mesma forma, então, no ponto 2, eu vou fazer como que eu tenho uma reta ali, né, no eixo alinhada ao eixo y, na posição 1 do eixo x, né, e uma linha ali também na posição menos 2, né, do eixo y, alinhada ao eixo x. O cruzamento dessas duas linhas ali vai gerar o ponto 2. Da mesma forma no ponto 3, só que agora a gente tem a posição da origem ali, né? Então 0 em x e menos 1 em y. Então gera exatamente aquele ponto vermelho. E para o ponto 4 a gente tem 0 em y agora, né? E menos 2 em x, então a gente vai ter esse ponto vermelho ali. Ok? Sabendo então definir pontos, né, nesses eixos cartesianos, certo? Nesse plano cartesiano, a gente consegue então, né, desenhar uma reta e consegue definir uma reta a partir dessa definição, né? Então, a reta no plano cartesiano é um conjunto de pontos representado em um plano cartesiano que pode resultar em uma reta. Tal fato acontece quando atribuímos os mais diversos valores de x em uma equação característica, que é essa que a gente está vendo ali, y igual a ax mais b. E obtemos valores de y correspondente. Então, quando eu atribuir um valor para o valor de x aqui, eu vou obter apenas um valor para y aqui. Esse a e b, né, são coeficientes da reta, certo? Que a gente deverá, né, encontrar. Então, com 2 pontos, né, eu posso definir também essa equação dessa reta. Tá bom? Então, com 2 pontos eu consigo definir uma equação para uma reta. Ok? E uma reta é constituída, obviamente, por infinitos pontos, tá bom? Então, um exemplo aqui, né? Então, se eu tenho 2 pontos ali que eu sei que pertencem a uma reta que é de meu interesse e eu desejo definir qual é a equação dessa reta, o que eu devo fazer, né? Então, se eu tenho 2 pontos ali, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Então, para ficar mais claro, até ficar um pouco mais óbvio depois com o passar do tempo, seria interessante a gente desenhar essa reta, né? Conseguir plotar essa reta. Então, né, a primeira coisa é identificar os pontos ali nesse nosso plano cartesiano. Então, ponto 1 é 2 e 3. Então,
2 em x, né? Fiz ali uma linha no ponto 2 do eixo x, e 3 em y, mais uma linha no eixo, em relação ao ponto 3 ali no eixo y. O encontro dessas duas linhas gerou o ponto 1, né, que está ali em laranja. Então, o ponto 2 é 1 e 0, né? Então, 1 em x, 0 em y. Então, gera esse ponto ali, né, em laranja também. Então, esses dois pontos definem uma reta. A reta deve passar pelos dois pontos. E só tem uma forma dela passar, que é essa forma aqui. Ok? Então, sabendo disso, né, eu quero definir uma reta. Estou deixando o nosso gráfico ali já guardadinho, né? Para definir a reta, né, a primeira coisa é sabemos que o x1 é 2 e o y1 é 3. E eu sei que a equação da reta é y é igual a ax mais b. Então eu vou pegar esse x e esse y e substituir exatamente no valor de x e y na reta ali. Então vai ficar 3 igual a 2a mais b. E eu faço a mesma coisa para o ponto 2. No ponto 2 eu tenho que o x é igual a 1 e o y é igual a 0. Então vai ficar a equação ali, substituindo x e y, 0 é igual a 1 vezes a mais b. Então, como eu vou ter que fazer um sistema de equação, eu já vou multiplicar a segunda equação por menos 1. E esse é um procedimento que pode ser repetido todas as vezes, porque sempre vai acabar tendo o mesmo tipo de solução. Então, reescrevendo as equações, eu vou ter que 3 igual a 2a mais b e 0 é igual a menos 1a, porque eu estou multiplicando tudo por menos 1. O 0 não vai alterar para menos 0, não existe menos 0. Então, é 0 igual a menos 1a menos b. Então, eu vou resolver esse sistema de equação, de primeiro grau pelo método da adição. Então, é só adicionar as duas equações. Então, 3 mais 0, 3. 2a menos 1a, 1a mais b menos b, 0. É exatamente o que eu desejava. Eu eliminei o b, que seria uma das variáveis. Com isso, então, eu tenho que 3 é igual a 1a. Se 3 é igual a 1a, então a é igual a 3. Agora eu volto numa das equações, então peguei a primeira equação, que seria 3 igual a 2a mais b, e substituo o a nessa equação. Então, 3 igual a 2 vezes 3, que é o a, mais b. Então, 3 igual a 6 mais b. Passo o 6 para o outro lado, 3 menos 6 igual a b. Então, b igual a menos 3. Eu só inverti os dois lados ali. Eu sei que a equação então básica era y igual a ax mais b, porém agora eu sei que o a é igual a 3 e o b é igual a menos 3. Substituo nessa equação básica e eu tenho que a equação da reta, que é essa reta que a gente desejava, y é igual a 3x menos 3, certo? Então é só colocar o 3 no lugar do a e o menos 3 no lugar do mais b. Ok? Então, agora a gente sabe definir uma equação de uma reta, mas o que representa, qual é a representação, o que significa esses coeficientes da reta ali, Então, graficamente, o a é igual ao tangente do ângulo de inclinação. Ele é um coeficiente angular, que ele está intimamente ligado ao ângulo. E o b é o valor de y onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. E é chamado isso de coeficiente linear. Ou seja, o b é esse ponto aqui, onde a reta cruza o eixo y. E o a, ele representa a inclinação com relação ao eixo x. Tá vendo que é a linha horizontal aqui, o ângulo com relação à linha horizontal. Certo? Então, é exatamente qual é o ângulo da reta com relação ao eixo x. Sabendo disso, então,
vamos determinar aqui na nossa reta, no nosso exemplo, y igual a 3x menos 3, né? Qual é o coeficiente angular, qual é o ângulo ali, né? Qual é o alfa, né? E indicar isso no gráfico, né? Então B é igual a menos 3 e o A é igual a 3. O B é exatamente, né, onde a reta cruza o eixo Y. Então B é exatamente menos 3. Então a gente pode ver aqui que a nossa reta está cruzando lá no menos 3. É uma forma de conferência, né? Tu observar no gráfico que aquilo que você obteve lá como B, né, é exatamente o que está correspondendo com o teu traçado no gráfico, certo? E o A é igual a 3. O que significa o A ali no gráfico? Né? O A significa exatamente a inclinação da reta com relação ao eixo X, do jeito que está aqui mostrado. Né? Ok? Sabendo disso, né, para determinar o ângulo de inclinação, a gente vai fazer que exatamente a equação que foi passada. A igual a tangente de alfa, só que você já tem o A. Né? O que você quer saber é o alfa, é o ângulo. Então, tem que fazer a função inversa, né? Então, tu vai fazer o alfa igual ao arco tangente de A. Na calculadora de vocês é um shift tangente, né? Segunda função tangente. Né? Então, é aquele tangente na menos 1, tá bom? Então, alfa é igual ao arco tangente de A. E eu sei que o A é 3. Então, alfa é o arco tangente de 3. Se eu fizer isso na calculadora, eu vou obter exatamente que alfa é igual a 71,57 graus. Né? Tomem cuidado que a calculadora deve estar, né, para você obter da forma correta, né, você tem que colocar a calculadora em degrees ou desenho lá que vai estar em cima marcado, porque isso gera muito erro, né? Se você utilizar o radianos lá, então vai acabar, né, obtendo um valor completamente diferente, tá? Então, alguns casos especiais aqui, particulares, né? Quando a reta passa pela origem. Quando a reta passa pela origem, né, então a gente vai ter que o coeficiente linear B é igual a 0. Né? Então, lembrando que B é o que? B é exatamente onde a reta cruza o eixo Y. Se ele está cruzando no 0, obviamente B será 0. Então, B está lá. O cruzamento está ocorrendo, né, exatamente no ponto 0. Então, a equação vai ficar mais simplificada. Y é igual a AX. Né? A gente só vai ter coeficiente angular. Então, um exemplo aqui é y igual a 3x. Esse é um exemplo de uma reta, né, com um coeficiente linear igual a 0. Outro caso particular, né, reta paralela ao eixo x. Quando a reta estiver alinhada ao eixo x ali, né, estiver exatamente paralela aí. O coeficiente angular A é igual a 0. Né? Se ela está alinhada, então o ângulo com relação ao eixo x é 0. Então a tangente de 0 é 0. Então A é igual a 0. Dessa forma, como a gente sabe que a equação da reta é y igual a ax mais b, se eu substituir o A ali, vai ficar y igual a b. Então está aqui o desenho da reta, né? Então mostrando que ó, a reta é exatamente paralela ao eixo x. Então, o A é igual a 0, certo? E o B, né, que vai ser o cruzamento com relação ao eixo Y, né, vai ser a equação da reta. Y igual a B, simplesmente isso. Isso significa que para qualquer valor de x, se x for igual a 1, se for igual a 10, se for igual a menos 3, né, o Y será igual ao B, né? Então, uma reta, né, como exemplo, seria y igual a 2, por exemplo. Ok? Essa é uma equação de uma reta, que é paralela ao eixo x. Agora, uma reta paralela ao eixo y. Né? Isso significa o quê? Que o valor de x é constante dessa vez. Né? Então, para qualquer valor que eu atribuir a y, eu vou ter exatamente o mesmo valor de x. Né?
Então, não importa se o valor de y for 1, se for 5, se for 7, se for menos 8, né? O valor de x sempre será o mesmo, por exemplo, se for 1, né? Então, sempre será 1. Então, atribuindo ali como valor, né, onde ele está cruzando como c, né? Então, o x é igual a c, né? Ou a raiz, né, dessa reta. Então, um exemplo disso, né, seria x igual a 7. Né? Então, para qualquer valor que eu atribuir para y, né, o x será 7, independente do valor de y. E ela teria esse mesmo aspecto, né, uma linha, né, vertical. Então, aqui eu deixo mais alguns exercícios para que vocês possam praticar os conhecimentos adquiridos. Né? Então, aqui é o exercício A. Basicamente, situar os pontos A, B, C e D no plano cartesiano. Né? A segunda, dê as coordenadas dos pontos P, Q, R e S na figura que segue. Né? Então, vocês vão ler agora os pontos e vão escrever os pontos, retirando ele do plano cartesiano. Na C, qual é a representação gráfica da reta da equação, né? Y igual a raiz de 3x menos 2. Né? Então, vocês vão representar graficamente essa reta. Então, é basicamente desenhar a reta. Né? Na D, o gráfico da reta y igual a 5. Né? Então, vocês desenhem essa reta também. Tá? Esse é um caso especial, a gente acabou de ver ali. Então, qualquer coisa é só voltar e verificar em qual caso se encaixa. Depois, definir as equações da reta. Então, ele está dando os pontos aqui, ó, né? 5 e 5, né? Aqui também 5, 5, né? Aqui ele diz que é 45 graus. Aqui ele está cruzando no zero e é 5 graus de inclinação. Certo? Então, para definir as equações da reta aí. Tem alguns casos especiais, por exemplo, né? Esse caso aqui é um caso especial. E esse caso aqui também é um caso especial. Todos os outros dele é normal. Aqui, mais um exemplo, né? Dados os seguintes pares de pontos, determinar para cada par a equação da reta, o gráfico da reta, o ângulo de inclinação da reta com relação ao eixo x, a raiz da equação obtida, né? Indicar no gráfico o coeficiente da reta A e B e a raiz da equação. Então tem aqui vários pontos, para cada um deles vocês têm que determinar todos esses quesitos, né? Então a equação da reta é exatamente o que foi mostrado no exemplo. O gráfico da reta é exatamente também o que foi mostrado no exemplo. O ângulo de inclinação da reta vocês determinam pela equação que foi dada, que é A igual a tangente de alfa. Né? A raiz da equação obtida é basicamente quando y for igual a zero. Né? Então vocês vão determinar lá, vocês vão fazer y igual a zero e vão determinar qual é o valor de x, né? Que é o que a gente fez sempre quando determinou a raiz de uma equação de primeiro grau. E na E, indicar no gráfico os coeficientes da reta A e B e a raiz da equação. Então, da forma como foi mostrado ali no exemplo, né, indicar o A, né, qual é a inclinação ali, né, e o B, né, qual é o cruzamento com relação ao eixo Y, né, da reta com relação ao eixo Y, e a raiz da equação seria o cruzamento da reta com o eixo X. Certo? E nessa última, plotar o gráfico das equações da reta e determinar o ângulo de inclinação, a raiz da equação e o ponto em que a reta passa pelo eixo y. Só que dessa vez já é dada a equação da reta. Em alguns casos aqui vocês vão ter que retrabalhar para deixar ela num formato mais adequado como a primeira aqui, né? Essas três últimas aqui vocês vão ter que retrabalhar para chegar nessa formação aqui e deixar mais organizado. Bom, sem mais, espero que tenham compreendido o conteúdo, né? Permaneço à disposição para eventuais dúvidas, né?
Obrigado pela atenção, até a próxima.